Eu sou Dinamara Machado, professora Dinamara Machado, e você está no Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu peço licença para entrar na sua vida por pelo menos 1 hora. Sim, o programa Educa Brasil Produzindo Conhecimento tem duração de 1 hora. É um programa pela TV Profissão. E para ficar coerente com a TV Profissão, o que nós fazemos no Educa Brasil Produzindo Conhecimento? Eu tenho convidados semanais e a partir desses convidados eu descubro como foi a construção da carreira deles, até para servir de exemplo. Como que se constroem as carreiras, como que se constroem as profissões. E então interligamos essa profissão, né, esta carreira, esta dignidade humana pelo trabalho, a uma determinada temática. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, faz esta abordagem para que você possa tomar decisões, para que você possa ajudar outras pessoas, né? O seu sobrinho, o seu filho, ou mesmo aquela pessoa que já teve uma carreira sucedida ou que no meio do caminho resolveu mudar, porque nós somos processo dessa mudança constante, você possa ter um caminho seguro para mostrar. Sim, o Educa Brasil Produzindo Conhecimento tem os seus convidados. E hoje minha convidada é Thaís, né? A professora Thaís que está aqui. E a nossa temática é literatura e direitos humanos, né, professora? Por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho desse assunto que é tão gostoso de estudar, um assunto que me é tão caro. Eu espero poder contribuir, né, de certa maneira, com o conhecimento de vocês. Eu espero poder plantar uma sementinha, não uma sementinha de discórdia, mas uma sementinha de amor no coração de vocês com esse assunto. E eu devolvo a palavra da professora Dinamara. Senão eu vou começar a falar e não paro mais, né? Com certeza, como toda boa professora. Bom, a professora Thaís Carvalho César é uma pesquisadora na área da literatura e direitos humanos. Mas como o mote do nosso programa é Educa Brasil, produzindo conhecimento, nós temos alguns inputs no programa, né, professora Thaís? E o primeiro é falar como que a Thaisa chega hoje num programa de televisão para falar de literatura e direitos humanos. Como que isso aconteceu? Qual foi o princípio disso? Por favor, professora Thaís. Certo, professora Dinamara. Então, eu tenho uma trajetória meio longa, né? A gente chega até aqui, eu cheguei até aqui depois de alguns percalços, algumas vivências, né? E eu digo que assim, eu fui encantada pelas letras muito cedo, né? Eu aprendi a ler muito cedo. Eu era uma criança que amava livros, que amava literatura. Eu levava meus livros para tomar banho comigo. Eu ganhei um livrinho da minha mãe quando eu era pequena. Era um livrinho de banho, então eu levava o livro para tomar banho comigo, dormia com os livros, inventava história, vivia naquele mundo de inventar história. Inventava história mesmo quando não existiam palavras, né, nos livros. Aí eu ficava pensando, como é que aqueles sinais gráficos, como é que aquelas palavras comunicavam tanto e causavam tantas reações nas pessoas? Né? Que a gente falava as coisas, eu falava as coisas para as pessoas, para os meus colegas, para os meus pais, e as pessoas tinham reações. E aquilo me intrigava, né? E aqui eu cresci com aquilo, né? Eu cresci com aquilo na minha cabeça. E eu passei por aquelas fases daquelas meninas, né, que brincam de boneca e que querem ser, um dia querem ser médicas, um dia querem ser veterinárias, outro dia querem ser professoras. Eu parei aí no professora. Mas eu queria ser professora para ensinar palavra, né, porque as palavras me seduziam demais, eu gostava muito disso. E durante essa minha busca, né, para ensinar palavras, eu fui bolsista, né, na educação básica, numa escola muito boa aqui de Curitiba, né, e nessa escola eu aprendi ainda mais o valor das palavras. Mais tarde, eu tive a oportunidade de lecionar nessa escola, foi nessa escola que eu tive
a oportunidade de lecionar pela primeira vez aos 14 anos de idade. Depois disso, eu fui fazer faculdade de letras, prestei concurso para a prefeitura, fiquei 11 anos na prefeitura de Curitiba, e eu estive em sala de aula desde os meus 14 anos até hoje, né? Eu tenho 36 anos, então são 23 anos de sala de aula. E eu estive em sala de aula na educação básica, em formação de professores, quando eu trabalhava na prefeitura, na formação de profissionais de segurança pública, mas foi na assessoria de direitos humanos que aconteceu algo muito estranho comigo, né? Eu digo que a assessoria de direitos humanos me transformou não só como profissional, mas como ser humano. Durante essa minha passagem pela assessoria, eu trabalhei com muitas pessoas de movimentos sociais, com pessoas que têm os direitos diuturnamente violados, com pessoas que sentem na pele a dor da repressão, da falta de oportunidade. E descobri nesse tempo que dentro de mim o amor que eu guardava não era só pelas palavras, mas também pelas pessoas. E então foi esse meu amor pela palavra e pelas pessoas que me levou a estudar essas relações entre a literatura e os direitos humanos. Então eu quis compreender o impacto que as palavras podem causar na vida de cada sujeito, né? E na minha busca por conhecimento, eu descobri que a literatura pode nos fazer olhar para o outro de uma forma mais empática. A gente já vai chegar, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, né? E então, depois da faculdade, eu me especializei em neurociência para tentar compreender um pouco o que levava uma pessoa a ser violenta com a outra, a ter esses impulsos violentos, a querer agredir, a querer né, causar mal ao outro. Me especializei também em direito penal e criminologia para tentar entender o crime, né, o comportamento social criminoso e os discursos que constroem essa figura do criminoso. Porque, afinal de contas, essa figura é construída por discurso, né? São palavras que constroem essa figura. Então, essas mesmas palavras que constroem pontes, elas constroem muros, né? E eu levo isso Aham. muito, muito forte. E hoje eu pesquiso, né? Eu pesquiso práticas de leitura em contexto de privação de liberdade, e eu espero muito, assim, do fundo do coração, que por meio das palavras as pessoas tenham a oportunidade de ressignificar suas experiências e encontrem um motivo para seguir adiante, sabe? Mais ou menos essa a minha pequena trajetória. Vamos lá, olha só, se a gente olha essa pequena, grande trajetória da professora Thaís, o que a gente percebe? Que toda essa confusão, e realmente, quando a gente está lá, ainda em tenra idade, né, professora Thaís, quando você ainda, depois de uma adolescente, você geralmente tem aqueles sonhos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e de repente eu quero também ser professora e constrói essa carreira como ser professora. Por isso que é muito importante, assim, para o nosso telespectador, perceber assim, ser um professor, mas eu passei por outros caminhos. E isso também me constitui como professor. Eu sou um professor que pesquisa, sou um profissional da área de letras, mas que por uma outra experiência profissional, eu acabei incluindo nessa minha carreira um discurso também de direitos humanos, né? E assim, eu diria que, por exemplo, quando você está falando aqui e a gente faz essa análise do discurso, que é uma das características que nós temos lá no curso de letras, né? Para quem faz letras, pensa assim, nossa, mas eu achei que a análise de discurso era para quem trabalhava na polícia. Não, muito pelo contrário, quando você faz a faculdade de letras e faz análise do discurso, análise de conteúdo, é porque você muitas vezes vai trabalhar com um político, então você vai ajudar esse político a escrever um discurso, você vai colocar algumas palavras para que ele aprenda a falar, e essas palavras têm alguns conceitos, então assim, para você que está chegando hoje no Educa Brasil produzindo conhecimento, pense assim, um profissional de letras que vai trabalhar com assessoria textual, né? É ele preparar esses profissionais. A professora Thaís, que está aqui nos falando, está mostrando o reverso disso, que é a análise.
é a análise que ela faz dos discursos, por conta de uma experiência profissional que ela teve, né, trabalhando no assessoramento, ajudando pessoas que precisavam ter os seus direitos restabelecidos, levou-a para uma configuração que é: eu vou analisar os discursos e atrelar aos direitos humanos, né? Então, assim, para você que está chegando agora, Educa Brasil, eu sou a professora Dinamara Machado, e junto com os meus convidados, produzimos conhecimento. Conhecimento para que as pessoas, os nossos telespectadores, possam conhecer e desvendar as carreiras, desvendar as profissões e perceber para além do senso comum. Hoje nós estamos com a professora Thaís, né, que fala aí da questão de como foi essa sua construção da carreira. Então, 2 pontos importantes: a infância e depois já o trabalho, e também começou a trabalhar muito cedo, né, professora Thaís? Agora me conta uma coisa, nessa aproximação da literatura com direitos humanos, nessa experiência, essa busca pela vida, como que eu aproximo literatura e direitos humanos? Daqui a pouco vocês vão pensar assim: nossa, para trabalhar lá num espaço, vou ter que fazer essa análise. Vai, com certeza, te ajuda muito. Thaís, por favor. Certo. Então, é uma relação que é bem possível de ser feita, né? Nós vemos aí tanto, né, nas redes sociais, ouvimos por aí na TV, a perpetuação de um discurso muito intolerante, né? De bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humano direito. Essas máximas, elas devem ser eliminadas, né? E nós devemos buscar outras narrativas, né? Outras narrativas que nos façam acreditar que a barbárie não é o nosso único caminho possível, não é o único futuro que nós temos, né? A barbárie não é o nosso único futuro. E a literatura, ela vai se tornar, então, um espaço de interlocução, um espaço de abrigo, né? E isso é bem importante a gente pensar, que ela serve também para refletir sobre o nosso lugar no mundo e sobre o lugar do outro, sobre de que forma o nosso conforto está atrelado com a situação de necessidade, com a situação de desespero da outra pessoa. Interessa também a gente pensar numa literatura que nos permite pensar, por exemplo, como é que a gente chegou nesse ponto, né? De que forma nós participamos ou de que forma a nossa omissão contribuiu para essa quantidade absurda de violações de direitos humanos que nós enfrentamos hoje, né? Enfrentamos todos os dias. E eu faço um corte temporal aqui, a partir do século XVIII. Claro que a gente pode fazer diversos cortes temporais, mas eu prefiro trabalhar com corte temporal a partir do século XVIII. No século XVIII, eram sujeitos de direitos civis só os homens brancos, adultos e cristãos. Então, é bem importante a gente frisar isso. E foi aí nesse contexto do século XVIII que a literatura, que a ficção começou a fomentar uma perspectiva, uma leitura, uma perspectiva mais empática, um olhar mais empático para os personagens. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Pamela, ou Clarissa, do Richardson, ou Júlia, do Rousseau, são 2 livros, 3 livros, no caso, que nos permitem um olhar completamente diferente. Né? São um olhar para mulheres que passam por necessidades. Então, são olhares para personagens que passam por situações diferentes daquelas situações que o leitor passa. Ou, às vezes, nem são tão diferentes assim. Só que o leitor tem uma certa resistência. Diz, olha, eu tenho resistência em dizer que eu passo por essa situação. Né? A partir do momento que ele lê aquilo, ele se identifica. Ele percebe, puxa vida, mais alguém passa por isso. Né? Então, eu gosto muito de uma escritora chamada Lynn Hunt. Ela escreveu um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos, e ela atribui a esses romances que foram escritos na metade do século XVIII essa propriedade de dirigir as emoções dos leitores para personagens que não são propriamente daquela classe social dos leitores.
né? São personagens que são de outras classes sociais, são personagens que são diferentes daqueles leitores. Então, é bem interessante, porque essa autora menciona que os leitores eles podem olhar para outra realidade a partir da obra literária, né? E nós podemos ver que as violações de direitos humanos, elas afetam, isso ainda hoje, né? Nós podemos ver ainda hoje, elas afetam múltiplas camadas sociais, né? Nós podemos, vou dar um exemplo para vocês, assim, bem prático, por exemplo, a violência doméstica. A violência doméstica não afeta só as classes mais pobres. A violência doméstica afeta também os ricos, afeta também aquelas pessoas que têm um grau de instrução elevadíssimo. Então, violação de direitos humanos não escolhe sujeito. Então, é importante a gente olhar muito para isso né, de uma certa maneira, de uma maneira mais empática, de uma maneira um pouco mais sensível, talvez. E isso começou a ser olhado de uma forma mais sensível no romance do século XVIII, né, que tinha essa capacidade de colocar as pessoas de outros grupos sociais no contexto do romance para serem vistas pelo leitor. Então, mais ou menos aí, né, aí que foi que começou esse olhar, né, da literatura para os direitos humanos. Não, professora Thais, é muito interessante, assim, primeiro, você é das letras, né? A sua origem é lá nas letras, no curso de letras. Mas é importante que esta carreira tua, né, um outro momento, um outro trabalho, né, influenciou diretamente a tua pesquisa, que é, poxa, esse assunto é tão caro, esse assunto é tão importante, e você diz mesmo, o sujeito de direito, né? Quem é o sujeito de direito? Poxa, mas até na literatura, sim, até na literatura, e você crava. Então, a partir desse momento, começa a se falar do sujeito de direito na literatura. Então, isso é muito importante para que o nosso telespectador também perceba essa questão, até porque a literatura, nos seus múltiplos formatos, também retrata a sociedade, né? Também retrata a sociedade. Então, se nós tínhamos uma sociedade que era uma sociedade excludente. E se nós colocamos, você vê, e a literatura pega antes até da questão dos próprios direitos humanos, quando a gente fala da grande Carta dos Direitos Humanos. Então, ela faz uma percepção antes disso. Quer dizer, já era um movimento que acontecia nos bastidores, que vai ser revertido na literatura, né? E que nesse momento começa a ser essa fala. E aí, muitos telespectadores podem se perguntar da seguinte forma: poxa, a professora Thais, então, ela pode versar entre as letras, versar entre as áreas da sociologia, mas a partir da literatura, né? Esse olhar no outro, mas da mesma forma, ela pode ajudar aí nas questões. Se você vai fazer análise de discursos, análise, por exemplo, dentro de um tribunal, como bem lembrou a professora Thais, ou seja, esse poder que a palavra tem, né? Um discurso, uma forma de falar, ela pode aprisionar, criar muros, como também pode abrir portas. Professora Thais, por favor. Então, assim, nessa perspectiva ainda, a literatura ela vai gerar uma empatia, ela vai gerar uma compaixão pelo outro, mas a gente sabe que essa empatia, ela não é da literatura, né? Ela não é uma propriedade da literatura. A empatia nasceu da literatura, não é isso, né? Não foi uma invenção do século XVIII, algo que caiu ali de paraquedas. Ela vai depender, a empatia vai depender, né, muito bem de uma base biológica, de você compreender a subjetividade da outra pessoa, de ser capaz de imaginar que a outra pessoa, que o teu interlocutor tem questões interiores que ele precisa trabalhar, ou questões que são semelhantes às nossas. Então, a empatia vai ter uma base biológica, mas a literatura que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com isso. Ela vai te fazer olhar, né? Ela vai te fazer enxergar o outro. Então, isso é bem interessante. Saindo lá do século XVIII, dando um salto temporal agora até 1948, que foi quando a Declaração Universal de Direitos Humanos surgiu,
A declaração ela é bem interessante, ela é bem importante, ela é um marco, né, nos estudos de direitos humanos, porque ela estabeleceu aí as cortes internacionais para o julgamento de violações de direitos humanos. Então, muito se falava sobre direitos, muito se falava sobre luta por direitos antes da Declaração de Direitos Humanos. Só que quando isso foi colocado no papel, quando todas as nações tiveram que seguir essa mesma declaração, a coisa mudou de figura, né? Porque aquilo ficou padronizado. Então, quer dizer, agora todo mundo vai precisar seguir a mesma cartilha. E, de fato, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma cartilha única para todo mundo, né? Agora, voltando um pouquinho, indo um pouquinho mais adiante, né? Em 1948, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, e em 1988, nós temos a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, também chamada de Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã, Thaís? Constituição Cidadã porque ela veio num cenário pós-ditatorial, né? Nossa ditadura acabou em 1985, e em 1988 veio a Constituição. E a nossa Constituição, ela blinda, ela tem cláusulas pétreas, que é o núcleo duro da nossa Constituição, são cláusulas que são imutáveis, que não podem ser mudadas de forma alguma. Entre elas está a garantia de direitos fundamentais. Então, por isso, uma Constituição cidadã. Como ela veio nesse cenário pós-ditadura, ela vai vetar todas as práticas que eram feitas durante a ditadura. A tortura, perseguição, todas essas práticas que eram comuns na ditadura, a nossa Constituição atual vai vetar. Embora hoje não se iludam, né? A gente tem que falar assim a verdade, né, professora Dinamara? Não é porque a Constituição diz que não pode que as pessoas deixam de fazer. Né? Nós temos muitas situações aí de tortura, por exemplo, que a própria literatura vai denunciar. Nós temos situações de tortura que a literatura marginal periférica denuncia, por exemplo, torturas perpetradas por agentes de Estado, né, pela polícia, que a própria literatura marginal periférica vai denunciar e estão ali, acontecendo dia após dia. Né? Não deixam de acontecer. Mas o importante é que nós tenhamos esse olhar, o importante é que nós enxerguemos o que está acontecendo para que a gente possa fazer alguma coisa. Porque se a gente não tiver vontade de fazer alguma coisa, tudo aquilo que está lá na declaração, tudo aquilo que está lá na Constituição, tudo aquilo que está lá na página do livro de literatura, vai ser só a palavra numa página. Né? Enquanto isso não virar uma ação, vai ser só a palavra numa página. E em 88 também teve a publicação de um texto muito significativo para os estudos de literatura, que foi o Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Professora Dinamara da área de letras também, né? Provavelmente já deve ter ouvido falar bastante do direito à literatura. Então, nesse texto, o Antônio Cândido, ele afirma que os direitos humanos são aquilo que nós consideramos indispensável para nós e também é indispensável para o próximo. Então, isso é a noção de direitos humanos que o Antônio Cândido coloca no texto dele. E ele vai questionar no texto dele em que medida a literatura pode ser indispensável para todo mundo. Por que será que a literatura é indispensável? Porque o ser humano tem a necessidade, é nossa necessidade, de transformar as coisas em narrativas. Nós transformamos tudo em narrativa. Nós não experimentamos os fatos em estado bruto. Né? Quando a gente vai contar um caos, né, professora Dinamara? Você vai contar um caos para alguém da sua família, se transforma em narrativa. Você não vai chegar para a pessoa e dizer assim, a caneta caiu. Você vai contextualizar a queda da caneta. Você vai criar uma narrativa sobre aquilo. Isso é uma necessidade do ser humano. Criar narrativa é a necessidade do ser humano. Não, e essa Então, obra que você falou do Antônio... Desculpa, Thaís. Essa obra é magistral do Antônio Cândido porque, assim, essa necessidade de falar
e de escrever e de mostrar para aqueles que não compreendem que a literatura é essencial para a nossa vida, né? De dizer assim, esse é um bem que nós conseguimos, porque é um bem que é até da natureza do ser humano e que muitas vezes, com um olhar preconceituoso, as pessoas renegam a literatura, mas elas fazem a literatura constantemente. Então, porque você realmente, você vai falar a caneta caiu, mas a caneta caiu em que contexto? Poxa, eu estava assim. Então você faz uma narrativa daquela questão. Então você está criando uma narrativa, por consequência, você criando um fragmento de literatura. E o Antônio Cândido, nessa obra, é magistral. Muito boa lembrança sua, professora. Tem uma questão muito interessante também da tua fala, que é a questão do corte temporal, né? Então, você faz um corte temporal lá no passado, em que a gente tem uma obra também espetacular, em que vai falar assim, olha, a literatura está aqui, eu estou mostrando, mas é para você se colocar nas vestes, na pele de uma outra pessoa, para você sentir o que é aquela outra pessoa. Então, isso é um poder da literatura. Depois você puxa aqui na questão dos direitos humanos, dizendo assim, que começa a mostrar ali. E, ao mesmo tempo, dizer assim, não é porque nós temos a Constituição, não é porque nós temos a Carta dos Direitos Humanos, e aí nós temos a professora Maria Esther Quinteiro em Salamanca, e temos no Brasil a professora Márcia Mocelin, que discutem a questão dos direitos humanos, e principalmente, olha aí, um bom encontro para fazer, hein, Thaís, professora Thaís? Quais são os discursos que as pessoas querem falar de direitos humanos? Quais são os Sensacional. discursos que a professora Maria Esther de Salamanca e a professora Márcia Mocelin discutem justamente isso. Quais são os discursos que as pessoas querem falar de direitos humanos? E aí, nesse corte temporal, nesse momento, você coloca uma questão importante. Não é porque está posto na lei que deixa de existir. E as literaturas ainda, né, mostram isso. Então, quando você lê um livro a respeito disso ou daquilo, contando uma história, você pensa assim, isso aqui é só ficção. Mas ele pode ter aquele quê de verdade que muitas vezes a gente diz, né? Então, muito, muito bacana essa questão de fazer essa mistura para as pessoas perceberem. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de Antônio Cândido na sua obra magistral. Claro, vamos seguir com Antônio Cândido, então. Então, voltando lá para Antônio Cândido, né? Nós transformamos tudo em narrativa, né? E enquanto a gente transforma as coisas em narrativa, vejam que rico que é esse processo de transformar as coisas em narrativa. Quando nós contamos algo de nós para alguém, ou quando nós ouvimos algo de alguém, nós passamos por um processo que na psicologia se chama elaboração. Né? Ao mesmo tempo que nós contamos um problema nosso para alguém, nós estamos elaborando esse problema. Nós estamos atribuindo outro sentido para esse problema, nós estamos enxergando de outra maneira esse problema e talvez a gente consiga resolvê-lo. Né? Então, olha a riqueza disso tudo. Olha a riqueza que existe no fato de você transformar as coisas em narrativa. Né? E ainda para Antônio Cândido, ele é bem firme quando ele diz que a literatura aguça a nossa humanidade na medida que ela nos torna mais compreensivos, mais abertos para a natureza, mais abertos para a sociedade, mais abertos para o nosso semelhante. Então, eu acho muito interessante essa parte, esse momento que ele fala disso nesse texto dele, porque é o que ocorre de fato. Né? A literatura, ela nos proporciona esse olhar para o próximo e para o contexto em que o próximo vive. Né? A pessoa não é ela sozinha, a pessoa é ela no contexto social, é ela em sociedade. Né? A pessoa não é isolada, a pessoa ela passa a ser pessoa naquele contexto em que ela está vivendo. Né? E para dialogar e para deixar ainda mais rico um pouco esse texto do Antônio Cândido, eu trouxe também, professora Dinamara, a Marta Nussbaum. Ela dialoga muito fortemente com esse texto do Antônio Cândido. Ela é uma filósofa norte-americana e ela trabalha com o conceito de justiça poética. Eu gosto muito desse conceito.
ela aplica esse conceito a sentenças judiciais. Então, ela fala assim, que se os operadores do direito lessem mais, tivessem mais contato com a literatura, certamente os julgados seriam mais humanos. Né? Certamente eles não não condenariam as pessoas por bobeira. É mais ou menos dessa forma que ela trabalha. Então, o livro da Martha Nussbaum se chama Justiça Poética, Poetic Justice. Não tem tradução para o português desse livro, mas ela afirma também que a literatura está apta a dialogar com os direitos humanos. E ela chama atenção para o que ela coloca no livro dela, que ela chama de imaginação literária. Essa imaginação literária é algo que faz com que a gente se preocupe com o bem das pessoas cujas vidas estão distantes de nós. Então, são pessoas que é o nosso próximo, né, de modo geral. Então, a gente pode pensar um pouco no trabalho dos escritores lá da literatura marginal periférica, né, ou naqueles estudos de direitos humanos que nós fazemos frequentemente nas obras do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, né? Qual o meu lugar de fala e qual é o exercício de autoridade que eu devo fazer ao olhar para as mazelas dos outros? Né? É um exercício muito interessante, é um exercício de empatia que eu acredito que as pessoas deveriam fazer assim, diariamente. Tá? E ela defende também, a própria Martha Nussbaum defende que a literatura ela nos coloca diante dessas pessoas para nos fazer enxergar o que nós normalmente não enxergamos. Né? Porque é muito cômodo para nós enxergarmos aquilo que está diante dos nossos olhos, enxergarmos aquilo que faz parte da nossa realidade. Né? E ela fala, olha, gente, vamos enxergar aqui, vamos olhar para isso aqui, embora não esteja, não seja parte da tua realidade, faz parte da realidade do mundo. Né? Então, isso explica muito como a gente se sente naquele momento que nós lemos Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. A professora Ginamara deu uma risadinha, porque eu sei que ela gosta de Clarice Lispector, né? A Clarice é Isso ótima para mesmo. trabalhar direitos humanos. Ela é maravilhosa para trabalhar com as temáticas de direitos humanos. E assim, aí puxa no meu calcanhar de Aquiles, vamos falar assim. Mas esse conceito de justiça poética que a professora Thais eu vou colocar, me ajude aqui, professora Thais, até para explicar para o nosso telespectador do Educa Brasil, produzindo conhecimento, porque o objetivo do nosso programa é que você, telespectador, conheça de fato cientificamente os assuntos. Que você não vai em qualquer lugar, não. O Educa Brasil, quando ele discute literatura e direitos humanos, a gente está na base da ciência, para que você possa ajudar os jovens, para que você possa conhecer, para que você possa mostrar para as pessoas um entendimento, assim, como se tivesse um holofote a respeito daquela temática. Quando a gente fala de justiça poética, e você nunca entendeu por que que no bem vence o mal, né? E que tem toda uma história, ali tem um pouquinho de justiça poética, porque diz assim: tem uma narrativa e nós vamos sempre optar. Claro que depois tem as outras versões, né? Então você conhece a versão X, que é a versão que tudo, eu sempre digo que acaba em cor-de-rosa, em azul, em balões coloridos, né? E tem um final feliz, mas depois você começa a conhecer as outras questões. Quando se fala em justiça poética, está se falando nisso. É separar para que as pessoas conheçam em profundidade, né? Mas para que prevaleça, né? O direito, o respeito do outro, de se mostrar, de ser entendido, e que o meu direito é a máxima do direito, né? Eu tenho direito, mas ele acaba quando tem o direito do outro. Então, essa questão de justiça poética e o Felizes para Sempre, se a professora puder falar um pouquinho, até para dar um exemplo para o nosso telespectador. Certo. Então, voltando para a justiça poética, né? É bem importante isso que você mencionou, professora Ginamara, com relação ao direito, né?
Direitos todos temos. A base dos direitos humanos é essa. Nós somos seres humanos, logo, nós somos sujeitos de direito. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Tá? As pessoas, o que tem que existir é uma luta por igualdade de direitos, porque nós sabemos que algumas camadas da população ainda estão prejudicadas, ainda precisam lutar um pouco mais para ter acesso àqueles direitos que elas já possuem nos documentos normativos, né? Então, é importante a gente frisar isso, né? Direito, todas as pessoas são sujeitos de direito. A questão da justiça poética, a justiça poética em si, ela é uma questão que é trabalhada para humanizar, humanizar não é a palavra que eu gostaria de utilizar agora, mas é para tentar tornar um pouco menos academicista as sentenças judiciais. Então, assim, quando um juiz vai proferir uma sentença para um réu, né? E ele está viciado no processo, quando a gente chama que ele, né, a gente diz que ele está viciado no processo, que ele vê evidências de muita punição, que ele não tem um olhar mais humano, isso tudo vai acabar prejudicando aquela sentença. Ele vai olhar para aquele réu e ele vai acabar aplicando uma sentença mais grave, né? Vai aplicar uma sentença, talvez, que esse réu talvez não tenha que cumprir, né, tanto tempo de pena. E a ideia da Martha Nussbaum com a justiça poética é essa, que com o trabalho, através do trabalho com a literatura, esses juízes, esses operadores do direito, possam ter contato com as diferentes realidades e possam ser um pouco mais tranquilos, pesar um pouco menos a mão na hora de aplicar aquela sentença. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento do contexto que levou aquela pessoa a cometer determinado crime. Né? Então, a partir do momento que nós temos ideia do contexto, nós olhamos de uma forma diferente. Então, essa é a ideia da justiça poética, olhar para o contexto, olhar com empatia e se colocar no lugar, exercitar a alteridade. Não sei se fui clara, professora Dinamara. Foi. E isso é muito importante. Quando a gente fala, você pensa assim, nossa, mas eu estou fazendo letras e no mundo real isso. Você vê, quando a professora Thaisa fala aqui de justiça poética, é perceber que aquele ato, né, ele não se resume no feliz para sempre, não é aquilo ali, mas o que levou àquela sentença do feliz para sempre. Então, não é o bem e o mal. O bem pode estar revestido de camadas de maldade, como o mal também pode estar revestido de camada de bem, né? Esse mal, o mal com U, mal com L na confusão da língua portuguesa. Mas que as pessoas tenham, a partir da justiça poética, este olhar dessas camadas de observação, para que o ser humano possa ser observado para além das suas camadas. E aí gera empatia, né? A professora não gosta de usar humanização, eu sou de uma linha que usa a partir de Nietzsche humanização, então somos duas teóricas aqui, mas que, indiferente da palavra, é ter um olhar mais profundo a partir dos discursos e das ações dos seres humanos. Isso se vê tanto na literatura como se vê nas ações cotidianas. Então, justiça poética não é uma questão que está nos livros para o final feliz. Justiça poética é uma ação cotidiana, é fato, é ação, é realidade que pode ser transformada em literatura. Professora Thaisa, você que é a convidada do Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa exibido pela TV Profissão. Estamos aí em distintos canais, também nas redes sociais. Toda terça-feira estamos aqui, né, nas redes sociais. O programa continua, mas ele fica ao ar
uma vez por semana na TV Profissão, fazendo parte da grade da TV Profissão. Professora Thaís, a nossa temática hoje, nossa convidada, trouxe uma temática muito importante. Aí essa ligação da literatura e direitos humanos. Professora Thaís, por favor, o que mais podemos aprender? Certo. Então, voltando para a literatura, né, professora Dinamara? A literatura ela é bem perturbadora, né? A gente, às vezes, lê uns livros assim, nós ficamos meio chocados com coisas que a gente vê. A função, uma das funções dela, acredito que seja essa mesma, sabe? Tirar da zona de conforto, fazer com que a gente pense fora da caixa, porque afinal de contas, ela vai apresentar uma outra realidade, né? Ela vai apresentar uma realidade diferente da nossa e vai fazer com que a gente pense naquele lugar, no lugar fora do nosso. E ela vai aproximar um ser humano de outro ser humano. E fazendo essa aproximação, ela vai mostrar várias faces de uma mesma humanidade, né? Por isso a literatura precisa ser lida, precisa ser estudada, né? E ela precisa ser aí um vetor dessa transmissão de experiência das outras pessoas. Eu acho interessante até, professora Dinamara, a gente comentar um pouquinho que eu gosto muito de falar da BNCC quando eu falo de literatura também. A BNCC ela está trabalhando uma ideia de formação de leitor fruidor. Então, quando ela fala em leitor fruidor, ela parte do pressuposto que aquele leitor que vai fruir daquela literatura é o leitor que vai ser capaz de dialogar com aqueles textos. É o leitor que vai ser capaz de tirar essas camadas de sentido daquele texto, que vai se relacionar com aquele texto. Então, é bem importante a gente mencionar isso também, porque trabalhar com formação de leitor hoje, falar hoje com ideal, né? Fazer um ideal, criar um ideal de formação de leitor, segundo a BNCC, é isso, né? Fazer com que as pessoas consigam criar essa visão empática a partir da leitura. Que as pessoas consigam fruir da literatura, consigam utilizar todos esses recursos que a literatura possui. Porque ao mesmo tempo que ele vai desvendar essas múltiplas camadas de sentido do texto, ele vai exercitar a alteridade. Né? Então, a gente pode fazer um exercício agora de olhar um pouquinho para algumas obras literárias que nós conhecemos e ver como é que elas trabalham com algumas temáticas de direitos humanos. Eu gosto bastante de usar, por exemplo, a literatura marginal periférica. Embora não seja só na como eu Professora falei um Thaisa, teve pouquinho algum antes. problema na Então, a sua... literatura, ela muitas vezes... Opa, voltamos, professora Thaís? Oi, oi. A sua internet caiu. Enquanto ela caiu, eu fiz uma ponte aqui, vou terminar e já te passo de volta, tá? Sem Ótimo, problema. perfeito. Vamos lá. E eu nem O que percebi e acontece? continuei falando. Continua falando, não tem problema. São novos tempos até de fazer televisão, né? Você fazer Vamos lá. televisão ao vivo, programa ao vivo, você corre esse momento. A televisão já não tem mais aquele tão padrão rigoroso, né? Mas já já voltamos para o estúdio. E padrão rigoroso não significa qualidade, né? Significa que estamos vivendo novos tempos e sim, estamos entregando ao nosso telespectador, ao nosso participante, aquelas pessoas que ajudam a construir o Educa Brasil, qualidade da mesma forma. Professora Thaisa, deixa eu só fazer um recorte aqui. Bom, a professora Thaisa falou uma palavra, BNCC, e o nosso telespectador deve estar se perguntando, o que é isso? Que sigla é essa BNCC? BNCC significa Base Nacional Comum Curricular. De novo, você não entendeu o que é Base Nacional Comum Curricular. Bom, fazendo uma parte aqui na fala da professora Thaisa. Base Nacional Comum Curricular significa que quando nós vamos para a escola, quando você manda o teu filho para a escola, quando o teu neto vai para a escola, ele tem lá umas disciplinas, ele tem uns conteúdos, a escola ensina de um jeito. Pois é, nós temos no Brasil
diferente de outros países, nós estamos em busca da nossa construção curricular. E a BNCC é mais uma busca de construção curricular, né? Nesses anos de carreira, eu estou na terceira mudança de diretriz curricular. Na terceira mudança. Nós tivemos uma lá no passado, final da década de 80 para 90, dizendo, olha, as escolas têm que ser assim. Maravilha. E aí a gente ia para a escola, ensinava tudo que era mandado, porque a gente recebe o que tem que ser estudado dentro das escolas, né? Então, o que vai cair lá em língua portuguesa, o seu professor, o professor da escola, tem um pouquinho de autonomia, porque já tem um currículo estabelecido. Então, nós tivemos uma mudança de 80 para 90, depois tivemos uma mudança de final de 90 para 2000, e agora estamos vivendo uma nova mudança, que é a Base Nacional Comum Curricular. E as escolas vão se reformular. Muitas mudanças já aconteceram. Por exemplo, hoje, a mudança dos 9 anos já é uma mudança da Base Nacional Comum Curricular, mas o impacto maior será a partir do ano que vem, em que o ensino médio vai ser reformulado. E que depois as licenciaturas, os cursos de licenciatura também serão reformulados. Então, o que a professora Thais está falando é que a literatura que já vem sendo pedida, que já vem sendo cobrada e discutida, principalmente a partir do ano que vem, ela vai fazer parte de um projeto de vida, a escola vai chamar projeto de vida. E quando essa menina, esse menino ler Clarice Lispector, ele não vai ler só Clarice Lispector porque vai cair numa prova e ele tem que fazer uma prova de vestibular. Mas ele vai ler Clarice Lispector, vai se projetar em Clarice Lispector e vai tentar entender o que Clarice falava. Por que ela falava? Que movimento que Clarice estava? Poxa, será que está acontecendo isso na realidade hoje? Ou seja, tirando as camadas de Clarice Lispector. Então, a busca da literatura é uma busca mais de aproximação e não de decorar. Ah, eu tenho que saber que Macunaíma... Não, você não tem que saber isso. Você tem que entender o contexto maior e colocar isso para o seu projeto de vida. Tá certo? Minhas considerações, professora Thaisa? Por favor, continue. Certíssimo, professora Dinamara, certíssimo mesmo. Então, ao mesmo tempo que esse leitor que vai ler a Clarice Lispector, que vai ler o Graciliano Ramos, que vai ler outros autores da nossa literatura, canônicos e não canônicos, ao mesmo tempo que esse leitor, então, começa a desvendar as múltiplas camadas de sentido desse texto que ele está lendo, ele vai exercitar também a alteridade dele, né? Então, a gente pode agora fazer, talvez, um exercício de olhar para algumas obras literárias, olhar para algumas obras que nós conhecemos e fazer e ver como é que essas obras trabalham, como é que elas tratam essas temáticas de direitos humanos, né? Eu gosto de usar como exemplo a literatura periférica, mas não é só nela que nós vamos encontrar essas temáticas, né? A literatura periférica, eu gosto muito de usar ela também, porque ela desconstrói esse mito da periferia como um lugar de marginalidade, como lugar de crime, de violência, e ao mesmo tempo que ela faz essa desconstrução, ela coloca a periferia como um terreno de múltiplas sociabilidades. Então, ao mesmo tempo que ela desconstrói um cenário, ela constrói outro cenário, e construindo outro cenário, ela vai mostrar o que esse povo passa, quais são as violações de direitos humanos que assolam a realidade desse povo. Então, isso é bem interessante. E aí a gente pode, né, fazer N trabalhos nessa seara, e a gente vai ver muito isso na obra do Ferrez, na obra do Sacolinha, na obra da Conceição Evaristo. Uma particularidade bem interessante dessa literatura que a gente pode explorar e que gera uma empatia, gera uma identificação com o leitor, é a linguagem, porque a linguagem é mais acessível, é mais próxima da linguagem do leitor. Então, tem a gíria, tem o jargão, tem o xingamento, tem o que
sabe, tem aquilo que tem no nosso dia a dia, tem aquilo que tem, né, na nossa vida. Então, é muito importante isso. Eu gosto muito de trabalhar com a literatura marginal periférica, porque ela é um retrato da nossa vida, né? Um retrato do que está ali. Porque a língua literária, o português literário, não é o nosso português, né? Não é um reflexo da nossa língua, não é a língua que a gente fala. A nossa língua é viva, cada um fala de uma forma, cada um tem um jeito diferente de falar. E não quer dizer que esteja errado, né? Falou a professora Thais da área de linguagem agora, mas, né, cada um tem uma forma de falar. E muitas vezes a nossa forma de falar afasta o nosso próximo, né? Quando a gente vai falar com o próximo de uma forma soberba ou utilizando palavras muito difíceis, você acaba criando distanciamento, né? E quando você pega um livro para ler, e esse livro tem palavras que você conhece, tem elementos da tua realidade, meio caminho andado. Puxa, já gerou ali uma identificação, uma primeira identificação com o leitor, né? E a Não, é muito. literatura, pode falar. Desculpa, Thaís. Não, até assim, pensar que a literatura que a professora traz, né? Que a nossa convidada hoje do Educa Brasil produzindo conhecimento traz, e é importante isso no Educa Brasil. Mas vamos falar, existe literatura periférica? Sim, existe literatura periférica. E ela não é melhor e nem pior, não adianta a gente querer rotular, é só literatura periférica. Mas o que ela se concretiza? Ela é uma literatura sem intermediário. Por que é uma literatura sem intermediário? E aí, esse foco da professora Thais é quando ela diz assim, porque ela traz o discurso habitual que nós usamos todos os dias. Então, o menino que está aqui numa comunidade e que ele é um autor de literatura periférica, ele vai usar a sua linguagem nos espaços que ele vai narrar. Então, um outro que vai pegar para ler, e aí, né, professora Thaisa, faltando aqui pouquíssimos minutos para terminar o Educa Brasil produzindo conhecimento, quando a gente pega, não é uma questão de melhor ou pior, mas de gerar empatia e de você saber a interpretar. Então tá, então você pega uma música X e vamos pegar de uma música periférica, o funk, hoje não é mais. Mas por que ele aproxima muitos jovens? Por que ele chama muitas pessoas? Porque é a linguagem que ele usa naquela comunidade dele. Então, olha uma dica para os professores que estão nos assistindo, para o pai, para a mãe, para a avó que está acompanhando o Educa Brasil produzindo conhecimento. Se seu filho não gosta de ler, sua filha, seu sobrinho, procure por literatura periférica. Comece com uma literatura que está próximo dele. Quem sabe, num determinado momento, ele vai chegar, a menina vai chegar numa Clarice Lispector. Mas por que não começar a literatura periférica? Algo ali que está próximo, que gere empatia. Bom, Educa Brasil produzindo conhecimento, é um programa da TV Profissão, né? Disponível nas redes sociais e na televisão aberta. Minha convidada hoje, professora Thaisa César. Professora Thaís, estamos nos momentos finais e você vai ter que fazer suas considerações finais para o nosso programa. Falta 4 minutos para a gente terminar o nosso programa, professora Thaisa. Certo, vou fazer minhas considerações finais, então, professora Dona Mara. Foi muito bom falar sobre literatura, né? Teria muito mais para se falar, né? A gente pode falar muito aí sobre os personagens, a gente pode falar sobre Fabiano, podemos falar sobre Macabeia, podemos falar sobre Diadorim, podemos falar sobre um monte de personagem, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é muito curto. Quem sabe um dia a gente faça um programa só para falar sobre personagens específicos e suas violações de direitos humanos. São coisas muito legais de falar. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: leiam, leiam muito. E assim, os direitos humanos eles promovem, né, eles servem aí para promover direitos, valores fundamentais como a dignidade, como a liberdade, como a igualdade, e eles devem ser respeitados por todas as pessoas, tá?
Cabe ao Estado garantir, promover esses direitos, impedir que esses direitos sejam violados, mas cabe a todos nós, a mim, a professora Dinamara, a todas as pessoas que estão nos assistindo, zelarmos e respeitarmos esses direitos, independentemente, né, para quem seja, com quem seja. E se nós não fizermos isso, esses direitos não vão passar de palavras em uma página. Né? Então, quem vai tornar essas palavras uma verdade? Né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do Martin Luther King. Né? Quando ele marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que já estavam garantidos, que já estavam lá na Declaração Universal há quase 20 anos. Mesmo assim, ele marchou. Né? O Nelson Mandela, quando ele lutou pela justiça social lá nos anos 90, ele também estava lutando por um direito que já estava garantido há mais de 40 anos. Mesmo assim, ele não deixou de lutar. Então, hoje, eu gosto muito de dizer assim que quem defende direitos humanos não são super-heróis, não precisa ser advogado para defender direitos humanos, não precisa ser pessoas importantes. Né? Quem defende direitos humanos são pessoas, são crianças, são mães, são pais, são professores, são pessoas de pensamento livre, né? São pessoas que se recusam a ficar caladas, que se recusam a ficar paradas e que acreditam que aqueles direitos não são só palavras em uma página, que acreditam que aqueles direitos podem sim virar uma realidade. E eu queria, professora Dinamara, não sei se você me permite, eu queria ler uma frase, na verdade, um trechinho de uma frase da Eleanor Roosevelt, que eu gosto bastante, só para a gente encerrar. Então, afinal, onde começam os direitos humanos? Em pequenos lugares, perto de casa. Tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, estes são o mundo do indivíduo. A vizinhança em que ele vive, a escola ou a universidade que ele frequenta, a fábrica, a fazenda ou o escritório em que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em qualquer outro lugar. Sem a ação organizada do cidadão para defender esses direitos perto de casa, nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. E com isso, encerro minha participação. Professora Thaís, muitíssimo obrigada mesmo por ter aceito o convite de fazer o Educa Brasil. Como eu sempre falo, o Educa Brasil, produzindo conhecimento, ele só existe porque profissionais de distintas áreas vêm aqui, compartilham a sua trajetória profissional, compartilham a busca, né, por mostrar que não existe só aquele senso comum a respeito daquela carreira, mas existem distintas possibilidades. A professora Thaisa nos mostrou hoje que a análise de discurso pode acontecer em todas as esferas, que a literatura vem discutindo a questão de direitos humanos desde 1800 e pouquinho, né, agora, né? Então já faz algum tempo, né, e que a literatura vem mostrando todo esse espaço que tem que ser discutido. E como termina a sua fala aqui, né, dois pontos importantes. A literatura é um direito, então nos colocarmos no lugar do outro a partir da literatura, dos livros que temos acesso, é um direito do ser humano, porque é um espaço de alteridade. E termina justamente trazendo a fala magistral, que faz parte de um discurso, que é o discurso dos direitos humanos só vira realidade a partir de uma mudança de micromundo, ou seja, dentro da minha casa, dentro do meu bairro, na minha vida, se eu incorporar, nós vamos conseguir mudar. Então, o Educa Brasil, produzindo conhecimento, agradece hoje a professora Thaisa pela brilhante fala e sim, estamos de encontro marcado. A semana que vem eu continuo na série Literatura, até para que você possa nos ajudar a mudar o conceito que as pessoas têm acerca de literatura. Educa Brasil
produzindo conhecimento. Agradeço o seu momento dedicado ao Educa Brasil, produzindo conhecimento. Até a semana que vem. Obrigada, professora Thaís. Obrigada a todos que ajudaram a fazer o Educa Brasil de hoje. Obrigada. Obrigada.